o SBU, né, a Unicamp disponibiliza por meio do SBU essa ferramenta a todos os docentes e alunos de pós-graduação, né, pesquisadores, funcionários, essa ferramenta que ela tem como intuito ajudar na colaboração de pesquisas, na escrita, nas boas práticas de pesquisa, ensinar, ela não tem o caráter punitivo, tá? Para falar acusatório, né? Olha, você está cometendo plágio, ou você está usando, não está citando direito as fontes. O interesse dessa ferramenta, né, da gente disponibilizar, é a gente conseguir trabalhar com boas práticas dentro da universidade. Então, a gente tem com esse intuito trabalhar, né, com o que é uma má conduta que esse pesquisador, que esse aluno está fazendo, né? É, então, a gente tem esse interesse no fornecimento. Então, de forma alguma, a gente quer que, né, acreditem que a gente está disponibilizando essa ferramenta com o objetivo de punição aos nossos usuários, nossos alunos, e não é isso. Então, o Turnitin, eu vou compartilhar agora a tela com vocês, e aí eu vou passar deixa eu compartilhar aqui. O que o Turnitin, né, quando a gente utilizar o Turnitin, ele vai possibilitar que a gente possibilite que os alunos, eles tenham esse pensamento original, né? Então, a escrita deles de forma correta. Então, quando a gente roda um relatório de similaridade, a ferramenta ela vai identificar o quê? Se o aluno, ele, na hora de escrever, ele fez cópia de materiais entre estudantes, entre eles, né? Então, a gente consegue fazer essa identificação por meio do relatório de similaridade. Então, quando a gente roda o relatório, a gente vai conseguir identificar quais foram as fontes utilizadas e reaproveitadas de trabalhos de colegas. Plágio, copia e cola, né, que é aquele famoso, eu peguei uma fonte de alguém, copiei e colei todo o trabalho, então a ferramenta, ela consegue identificar isso. O autoplágio, que é aquela reutilização, reaproveitamento de pesquisas da próprio autor, né, mas que caracteriza plágio também, então a gente consegue identificar isso. Algumas editoras aceitam, outras não, né, na hora de publicar, se for o caso, a questão do autoplágio, né, o plágio mosaico, ele identifica, então vocês vão ver que tem uma série de tipos de plágio que às vezes cometem a maioria das vezes por falta de entendimento do que seja esse plágio, né, esses reaproveitamentos, e uns mesmo por má fé, mas aí o interesse é a gente conseguir trabalhar com toda essa estrutura, mostrar boas práticas da escrita científica, da escrita acadêmica, então né, o intuito é esse. Bom, então tem o plágio mosaico, que é eles agrupam pequenos trechos de vários autores para construir um pensamento deles. A ferramenta, então, ela identifica também modificação de texto, então, eu peguei uma citação de alguém e identifiquei como minha, né? Mas aí eu peguei e reaproveitei, modifiquei algumas palavras do pensamento original de outro pesquisador, a ferramenta também vai conseguir identificar isso. O plágio inadvertido, né? Que é aquele que você copia, mas você cita, mas esquece, né, de citar de forma correta, né, o pesquisador, quem foi, né, o autor daquela fonte. Então, essa parte aí não é intencional, ele vai estar no documento, mas não está entre aspas, não está citado de forma correta. Então, isso a ferramenta também identifica. Paráfrase sem atribuição, então copiei lá uns trechos e não atribuí, plágio de códigos, então a gente consegue também fazer essa aprovação, verificar esse plágio, né, copiar as fontes, enfim, modificação manual de textos, plágio de dados, né, então
Então, eu tenho lá um dado que eu coletei de uma pesquisa, mas alterei toda aquela forma para que seja... Ah, tá. Achei que era para... Então, a gente consegue identificar, né, esses plágio de dados, a ferramenta, ela é muito interessante porque ela vai te mostrar pequenos trechos, às vezes trechos completos, todos com essa similaridade entre conteúdos. Só lembrando que hoje a Unicamp, ela fornece, né, a gente, na nossa assinatura, o que que a gente tem? A gente tem essa integração com o Moodle, né, então a gente tem essa integração do Turnitin com o Moodle, temos o Turnitin Web, tá, que vocês conseguem ter um pouco mais de configurações, um pouco mais trabalhoso e moroso, né, na hora de criar, mas também ele permite umas outras funções dentro da ferramenta. E esse Turnitin que a gente tem hoje integrado ao Moodle chama Turnitin Similaridade. A gente também tem o Turnitin Originalidade. Esse a gente já vai disponibilizar também outros treinamentos via programa de competência do SBU. Então, hoje vocês, quanto pesquisadores, docentes, alunos, possuem 3 formas de acessar o Turnitin. Então, aos poucos a gente vai falando disso. Então, agora eu vou compartilhar, vou falar um pouquinho para vocês. Lá, quando eu vou passando de página, vocês estão vendo, né, Jorge? Sim, tá passando aqui, Beleza. estamos vendo. Então, o GGTE também disponibilizou os guias para vocês, que foram elaborados sobre a integração, mas eu queria dar um destaque. Aqui na página do SBU, a gente tem aqui, ó, produtos e serviços, tem uma abinha chamada tecnologia, e a gente tem uma outra abinha chamada Turnitin, ou Turnitin, depende de como você quer chamar, cada um chama de uma forma a ferramenta. Bom, então, a gente tem aqui um guia que a gente fez, que eu elaborei de direito autoral, depois se vocês quiserem dar uma lida, orientar os alunos, encaminhar, também tem algumas informações interessantes. Temos os manuais do Turnitin Web e os manuais da integração com o Moodle. Na questão da integração com o Moodle, não é necessário você solicitar inscrição, porque você, uma vez que você é docente, já tem a conta no Moodle, você já vai conseguir utilizar. Para a ferramenta web, você vai precisar do seu cadastro, e quem faz esse cadastro na ferramenta é a biblioteca de vocês. Então, quem é do FGW vai solicitar na BIF, né, na Biblioteca de Física, quem é do IMEC, para a biblioteca do IMEC, quem é da engenharia vai solicitar para a engenharia, enfim, né? E para unidades vinculadas à reitoria, a biblioteca central é a responsável, tá? Então, tá aqui os guias, eles estão bem escritos, assim, dá para ter bastante autonomia no uso dessa ferramenta. Bom, então, uma vez que eu estou cadastrada aqui no Moodle, loguei na ferramenta, lá em meus cursos, aqui agora falando da ferramenta mesmo, tenho a minha disciplina e tenho a atividade proposta do curso, né, da disciplina que eu ministro. E eu vou criar uma tarefa para utilizar o Turnitin. Aí eu falo, mas eu não tenho um botão do Turnitin. Não vai aparecer um botãozinho aqui, tá tudo bem? Quando eu vou clicar aqui em editar a tarefa, então é uma forma, assim como vocês já fazem, de criar tarefa, né? Aqui qual atividade que você quer criar. Então, já tem aqui, eu criei uma tarefa dentro de uma disciplina da tarefa semanal, né? Então, eu criei aqui, ó, vou editar essa tarefa, para vocês verem. Opa, volta lá, que não é aqui. Desculpa, gente, cliquei errado. Então, eu tenho aqui, eu vou criar o nome da tarefa, eu posso colocar uma descriçãozinha do que é essa tarefa, né? E aqui,
eu posso subir arquivos, né, algum texto adicional, o que vocês já conhecem da ferramenta em si, do Moodle, que vocês já têm essa competência aí ao longo dos anos. Aqui, a gente tem a data, né, de permitir a partir de quando os envios, a data de entrega, a data limite e lembrar-me de enviar, né? Vou chamar atenção para essa data, que é a data de entrega. Quando a gente depois mostrar as configurações da ferramenta em si, do Turnitin, a gente tem que se atentar a essa data. Então, aqui na minha tarefa, a data, ela está no dia 22 de abril, né? E eu preciso colocar essa data limite. Como a gente sabe vivendo e aprendendo, né? Depois que a gente integrou com o Moodle, aí os docentes vão utilizando, e aí surgiu algumas dúvidas de um professor de engenharia. O que acontece? Essa função aqui, ela não estava na data limite habilitada. E aí ela não estava habilitada, mas ela estava com uma data posterior a essa data de entrega. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tivesse no dia 23, aqui no dia 23, e eu pedisse para entregar até a data de entrega, a ferramenta ela não estava gerando o relatório até essa data se concretizar, tá? Chegar nessa data. Então, é necessário que a data de entrega e a data de limite sejam iguais, sejam idênticas, para que esse relatório ele consiga ser gerado na data que tiver habilitada aqui, tudo bem? Então, estou atentando a isso, porque foi um problema que gerou ao longo do uso da ferramenta após a migração. Tudo era novo para a gente, então a gente foi aprendendo junto com o uso dos docentes, né? Então, pessoal, a gente tem aqui também. Aqui os tipos de documento que vocês conseguem submeter, né? Aqui no Moodle. Tem o PDF e tem as extensões Doc, DocX. Então, o aluno vai poder submeter esses tipos de documento, como já é sabido por vocês. Agora que vem a questão da integração. Então, vocês vão notar que aqui abaixo foi criado uma configuração do plugin do plágio, tá? Do Turnitin. Então, vocês vão clicar nessa configuraçãozinha e a gente tem aqui, ó, habilitar Turnitin, sim ou não? Se você, enquanto docente, não quiser habilitar, você vai colocar não e nenhuma submissão a gente vai conseguir identificar a similaridade das fontes submetidas durante o decorrer do semestre, tá? Então, se você optar pelo sim, você vai colocar sim, e aí vai ter essas configurações necessárias que a gente vai falando ao longo daqui do treinamento. Então, eu habilitando sim aqui, você tem a opção exibir relatórios de originalidade aos alunos? Sim ou não? O aluno, o que isso quer dizer isso? O aluno vai poder ver esse relatório de similaridade que eu estou gerando, que for gerado automaticamente? Se você quiser não, tudo bem, só o docente vai conseguir ver isso. Se o ideal é que eles saibam, né, eles tenham acesso a isso, até para eles conseguirem desenvolver todo esse processo de escrita, essa boa, né, escrita científica ao longo aí da vida acadêmica dos alunos. Então, eu coloco sim, até mesmo porque eu vou submeter como um aluno. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para um fato. Quando a gente coloca assim e o aluno vai submeter um documento, vai chegar um termo para eles na primeira submissão. Então, vou mostrar aqui um termo que ele vai aqui, ó, na primeira submissão. Então, ele vai ter que assinar esse termo para que seja gerado o relatório de similaridade. Uma vez que esse aluno opte pela seleção do não, esse relatório não é gerado na plataforma, né? Então, a plataforma ela segue um rigorosa política de segurança do dado tanto do docente quanto do aluno. Então,
uma orientação que a gente dá é pedir para esse aluno aceitar esse termo, né, explicando a necessidade, a importância dele utilizar não em caráter punitivo da relação do que vai gerar, né, de similaridade, mas sim para que seja possível que vocês orientem, né, a boa escrita dele enquanto pesquisador na universidade. Então, isso aqui já vem marcado definitivo, essa opção. Quando é que o arquivo deve ser enviado ao Turnitin? Então, ele já vem essa opção aqui, ok, a gente não consegue nem editar, então toda vez que a gente enviar um documento arquivando ou não, o Turnitin ele já vai identificar como um documento enviado pelo nosso usuário, nosso aluno. Permitir envio de qualquer tipo de arquivo. Antes, se a gente não conseguisse submeter docx, doc, a gente poderia optar pelo não, né? A gente só colocaria o PDF em si. Mas agora a gente consegue submeter o Word, enfim, as outras extensões que a gente já citou lá em cima. Então, a gente pode colocar sim aqui. Então, qualquer extensão que o aluno subir, seja PDF, claro que PDF a gente é preferível, mas também não é obrigatório ser só PDF, aí vai da extensão que vocês, quanto docente, acharem melhor. Bom, aqui é uma opção muito importante, aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O Turnitin, ele é composto por 3 bancos de dados, que é o banco de dados de todas as submissões que ocorrem na universidade e em todas as outras universidades que utilizam o banco de dados institucional, que é composto por dados da universidade e o banco de dados dos alunos, que são todas essas submissões que os alunos fazem no Turnitin. E tem o banco de dados da internet, né, da web, arquivada e atual, e a gente tem o banco de dados dos fornecedores de base de dados que colaboram com o Turnitin. Então, a gente tem o Crossref, tem várias bases de dados que a gente consegue coletar. Dito isso, quando a gente opta, faz a opção por aqui, ó, a gente tem armazenar documentos dos bancos de dados. Quando a gente faz a opção por depósito padrão, toda vez que um documento for submetido para o Turnitin, né, nas contas via Moodle ou web, ele vai compor o banco de dados da instituição. Então, meu conselho, né, nossa sugestão aí, orientação, é se o trabalho for um trabalho em construção, uma dissertação, uma tese, eu não sei se vocês utilizam Moodle também para esse tipo de documento, TCCs, se esses documentos, né, ou for um artigo que o aluno vai publicar posteriormente, o que a gente orienta é que não haja depósito para esse tipo de documento. Por quê? Porque muitos editores, né, então, o meu aluno vai tá construindo uma dissertação e ele vai publicar um artigo posteriormente. Essa dissertação, eu vou pedir um embargo no nosso repositório institucional, tipo o RI da Unicamp. Então, o que a gente sugere? Não arquive. Por quê? Uma vez que o pesquisador for submeter a uma publicação posteriormente, muitos editores podem comparar com o banco de dados do Turnitin, não optar pelo não aceite dessa publicação. Podemos, sim, excluir depois, no futuro, né, quando identificado isso, já aconteceu algumas vezes na Unicamp. Então, a gente consegue fazer essa comparaçãozinha e excluir. Então, para trabalhos rotineiros, né, trabalhos de sala de aula, que não tem esse contexto todo científico, pode optar pelo depósito padrão. Para as outras, a gente sugere que a opção de nenhum depósito. Tudo bem nessa dúvida? Tem algo? Deixa eu ver. Mariana, tem algumas perguntas no chat, eu não sei se você gostaria de responder agora, se a gente responde depois.
Eu acho que é melhor a gente fazer depois. O que Tá. vocês acham? Porque aí a gente vai passando e conforme Uhum. a gente Tá, for. eu vou agrupar as Aí você perguntas. pode ir mediando depois, Hum, tá. tá Então, bom? pessoal, daí vocês podem colocar as perguntas no chat e aí eu vou agrupar elas e no final da apresentação a Mariana responde, tá bom? Bom, bom, então a gente tem aqui, ó, essa opção aqui, tudo ok. Aqui a gente tem, como eu tinha dito, a gente tem 3 bancos de dados, que é o dos alunos, né? Que tudo que a gente for armazenar aqui, depositar, ele vai compor esse banco, e tem a internet e as bancos de dados. Você pode optar por não comparar com a internet? Pode. A minha sugestão aqui, o que a gente indica, é que vocês marquem sim para os 3. O que é importante, ao menos uma dessas tem que estar marcada, porque senão o sistema não consegue identificar e fazer comparação, tá? Então, a nossa sugestão é que vocês fiquem com as 3 identificadas, aqui, marcadas como sim. E aqui, vou chamar a atenção de vocês também para uma questão. Então, tem a velocidade de geração de relatório. A gente tem a opção aqui, ó, gerar relatórios imediatamente, alunos não podem ver. Se essa opção, você marcar essa, e aqui, perdão, aqui, o aluno pode ver, não vai dar certo. Então, se você marcou sim aqui, o aluno pode ver o relatório, né, aqui nessa, ops, aqui, ó. Quando a gente habilitar que o aluno essa exibição aqui, o aluno pode ver o relatório, se você marcar sim, aqui você vai precisar marcar que o aluno vai poder ver uma dessas duas aqui. Você não vai poder marcar essa aqui, porque senão o aluno não vai conseguir ver. Essa daqui só vai marcar se o aluno não conseguir ver no não lá em cima, tá? Então, eu tenho aqui, gerar relatórios imediatamente, alunos podem reenviar até a data de entrega. Então, se eu coloquei lá, hoje é dia 15 e a data final do meu trabalho é dia 22, do dia 15 até o dia 22, o aluno vai poder submeter várias vezes o trabalho na ferramenta e ele, ao longo do tempo, vai poder submeter até 3 vezes no dia consecutivas. E o que acontece? O sistema ele não deixa esse aluno submeter no dia 3 vezes consecutivas por 24 horas. Por quê? O sistema entende que o aluno precisa ver, fazer uma nova análise. Então, o aluno não vai conseguir embora ele possa substituir, ele não vai conseguir fazer isso várias vezes ao dia. E aqui, gostaria de chamar também a atenção, gerar relatórios na data de entrega. Então, quando a gente faz essa opção aqui de gerar só na data de entrega, eu coloquei lá dia 22, é a última data que esse aluno vai conseguir. Tanto docente quanto aluno, ele não vai conseguir ver o relatório até essa data de entrega aqui. Então, ele não vai conseguir substituir os documentos, né, da avaliação, do relatório de similaridade, se ele tiver essa opção. Então, precisa se atentar, claro que isso aqui não tem uma regra, cada docente vai optar pela configuração disso ou não, tá? Então, vai a critério de vocês. A gente sugere que se o aluno consegue ver, para ele conseguir desenvolver essa boa prática, né, na escrita, ele consiga poder substituir e revisar os documentos. A nossa sugestão é deixar essa opção marcada, mas vai de vocês também, então cada docente vai ter essa autonomia aí para escolher ou não essa opção. Então, eu tenho aqui excluir bibliografia, se você, eu oriento a deixar não, embora seja importante no relatório final a identificação mais baixa de similaridade, quando a gente faz a opção por não excluir a bibliografia, a gente, na primeira análise, consegue ver se a bibliografia foi citada de forma correta, se as citações também aqui, o material citado, está citado de forma correta, e na hora que a gente for gerar o relatório lá, após o relatório ser gerado, a gente consegue aplicar alguns filtros para excluir essa similaridade do documento, tá? Então, aqui,
eu também sugiro deixar esse excluir correspondências menores como não, mas eu vou explicar para vocês o que é isso. O porcentagem, ele significa que quando eu gero um relatório, a ferramenta gera um relatório, a ferramenta ela vai ter lá, então, deu 40% de similaridade no documento submetido pelo aluno, mas a maioria das fontes indicadas como similaridade é 1%, 2%, o que pode acontecer, tá? Então, a gente consegue eliminar por porcentagem. Então, eu vou marcar o porcentagem, olha, tudo que for acima de 5%, abaixo de 5%, eu não quero que nem entre no relatório de similaridade. Eu consigo configurar aqui e pedir para a ferramenta nem computar na somatória total de porcentagem. E por palavras, eu tenho um documento que vai tratar um termo que vai ser muito replicado, né, no decorrer da pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente pode pedir para ele identificar, eu vou falar sobre biblioterapia, é um termo da nossa área, né? Eu vou falar de biblioterapia infantil. Então, eu posso pedir para excluir tudo que for termos de palavras que vão se repetir ao longo do tempo, porque ele consegue fazer essa exclusão. Mas eu oriento a deixar como não, porque no primeiro momento, o Turnitin ele faz uma avaliação quantitativa, né? A parte qualitativa de uma segunda análise, eu acredito que, quanto docente, né, como pesquisador, a gente consegue fazer posterior a esse relatório. Eu sei que o tempo às vezes é curto para fazer essa avaliação, mas é necessário, porque se a gente elimina muita coisa aqui coloca sempre essas opções, a gente pode deixar passar às vezes até fraude, por exemplo, eu tenho aqui, excluir bibliografia e excluir citação, eu coloco sim, às vezes tem algumas formas de burlar o sistema, que é colocar caracteres ocultos no meu texto. Então, o Turnitin, se ele tiver também em formato de imagem, uma parte do texto, ele não vai conseguir identificar. Então, a gente consegue fazer essa avaliação posteriormente. Se a gente já exclui agora, muitas coisas podem ficar para trás dessa avaliação, tudo bem? E aí, feito isso, a gente vai salvar e voltar ao curso. A parte da configuração no Moodle é basicamente isso. Então, como vocês já tinham lá toda competência para criar a aula, as tarefas, eu vi que teve uma pergunta também, não é só em tarefa, todos esses tipos de materiais aqui, ó, que tem, o Turnitin faz a comparação, tá? Então, tem aqui, ó, a gente consegue selecionar, a gente colocou em formato de tabela, mas tudo que a gente cria é possível habilitar o plugin do Turnitin. Bom, então, a gente já criou, certo? E agora, tá aqui. Eu vou abrir outra telinha e vou mostrar o perfil do aluno, como que o aluno vai ver. Substituir aqui, esse perfil é um outro como aluno. Então, o aluno vai ter aqui a tarefinha, ele vai clicar no envio e adicionar o trabalho. Ó. Então, eu tenho aqui e vou adicionar o meu trabalho. Vocês estão vendo essa telinha do aluno? Sim. Tá visível aí. Então, tá bom. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu... Opa. Deixa eu só um minutinho. Vou arrastar aqui um PDF e vou salvar as mudanças. Subiu aqui. Subi. Então, no meu caso, como eu usei esse perfil para fazer os guias, eu já tinha aceitado o termo. Então, como eu tinha mostrado antes, na primeira submissão, o aluno ele vai ter
esse terminho aqui para ele aceitar, tá? Se ele não aceitar, lembrando, o sistema não vai gerar o relatório de similaridade, porque por conta de cláusulas contratuais da política de segurança do site, né, do Turnitin. Então, isso aqui precisa se atentar e pedir para o aluno aceitar esse termo para que o relatório seja gerado, ok? Então, eu tenho aqui, ó, já enviei aqui, eu consigo remover envio, editar, porque eu tenho a opção, né, de enviar até a data de entrega. E o docente, agora eu vou voltar lá no perfil de docente. Então, olha, tenho aqui, ó, um envio, aqui, ver todos os envios. O sistema está aqui, ó. Aqui, deixa eu só. Aqui. Ele está mostrando aqui e ele ainda. Ele está gerando ainda o relatório de similaridade, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Olha, ainda está aqui fazendo avaliação. Então, a gente vai esperar um pouquinho e eu vou ver as dúvidas enquanto o sistema está gerando, tá? Deixa eu só voltar na. Uma dúvida que muitos me perguntaram após o primeiro treinamento, vou clicar aqui enquanto vai. Ângelo, eu vi aqui, a biblioteca da FEAGRE é a BAE, tá? Então, a BAE pode te ajudar nisso. Mas eu vou deixar aqui o meu e-mail. E vou passar o WhatsApp da biblioteca para vocês também, o meu, aí a gente pode conversar depois. Jorge, você quer falar, quer que eu vá vendo as perguntas aqui? Deixa eu ver aqui. Eu posso passar para você aqui. Pode, por favor, Tá. eu prefiro que eu não enxergo muito bem. Tá. Bom, primeira pergunta sobre o link da gravação, né? A gente vai disponibilizar tanto no GGTE como na biblioteca. Então, o pessoal vai ter acesso e depois eu envio por e-mail também. Agora para você mesmo, né? Os alunos de pós-graduação teriam de fazer acesso via web ao Turnitin? Olha, a questão do aluno de pós-graduação funciona assim. Na web, pode ter acesso, uma vez que o docente, o seu orientador, autorize e te cadastre no Turnitin, tá? O que a gente está querendo fazer enquanto biblioteca central, aí eu estou falando como biblioteca central, é criar, a partir de agora, um serviço que chama de autossubmissão. Então, a gente vai disponibilizar senhas para vocês e vocês submeterem na ferramenta. Então, quando vocês chegarem lá no momento da submissão para o docente, a escrita já estaria, né, os trechos que vocês precisariam corrigir estariam um pouco mais lapidados, o que daria menos trabalho para o processo posterior do docente. Mas, hoje, somente o docente lá na Turnitin Web vai conseguir liberar vocês para utilizar. O que a gente faz a gente ajuda nas disciplinas dos docentes, né, de pesquisa. Então, a gente cria também algumas aulas que vocês conseguem submeter. O docente está envolvido, ele consegue ter acesso a essas aulas. Então, a gente tem essas três opções. Só o docente libera, criar alguns perfis para vocês submeterem, mas o que a gente mais indica é que o docente, até pela competência, né, do docente, de avaliar o conteúdo. Mas pode me mandar uma mensagem, um e-mail, que eu explico melhor como funciona isso.
Você vai ser a super... Já, vai ser, não, já é, né? A super heroína do Turnitin, né? Imagina. Vamos lá, outra perguntinha aqui, então. Eu acho que até tem a ver também com esse acesso via web, né? Eu consigo utilizar, independente do Moodle, para analisar uma dissertação, por exemplo? Eu prefiro, a gente sugere que utilize fora do Moodle para dissertação, teses e tudo que for trabalho em conclusão, em desenvolvimento. Por quê? Porque o Moodle ele é importante, mas a web ela fornece algumas outras funcionalidades que né, nesse plugin não. Um exemplo, lá quando a gente configura na web, tem uma opção de tradução tradução de correspondência. O que, que o Turnitin vai fazer? Ele vai pegar a sua dissertação, sua tese que está em português, vai traduzir para diversas línguas e vai pesquisar em outros bancos de dados de outras línguas, de outros idiomas. Então, lá no até algumas outras funcionalidades você consegue. Então, não que essa versão do Moodle não, que está no Moodle plugin não seja completa, mas na web você consegue fazer essa configuraçãozinha a mais que hoje no plugin do Moodle não tem. Hoje, a questão do idioma no Moodle é assim, desse plugin. Quando eu submeto um documento, se está em português, ele vai no banco de dados em português. Se tem um pequeno trecho em inglês, ele vai consultar o pequeno trecho. Lá na web, não. Na web, ele vai traduzir todo o seu texto e vai passar para diversas línguas para saber se foi reaproveitado de algum outro conteúdo que está em outro site internacional, em algum banco de dados internacional. Vamos ver por que não gerou. Tem mais alguma pergunta, Jorge? Jorge? Eu estava com... Agora foi a minha vez de deixar o microfone mudo aqui. A gente tem sim mais algumas perguntas, mas podemos deixar para o final aí. Já está pronto o relatório? Tá. Tô vendo aqui por que que não. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, né? Para ajudar quando vai fazer treinamento da Zika. Testa antes, né? Vamos. Daí na hora... É assim, né? Para ele passar vergonha mesmo. Não, mas todo mundo Bem assim. que já fez palestra, já deu aula, já usando essas ferramentas Bom, uma online, já coisa. passou por sufoco. Bem assim, viu? Olha, é, vamos ver por que que ele não tá. Belezinha. Não vai, é? Vamos enviar outro para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver a configuração que eu fui falando. Vai que eu fiz alguma coisa errada lá, né? Desculpa, gente. A gente vai ver o que está acontecendo aqui, ou se é porque. Ah, deixa eu ver. Cabeçuda, né? Deixa eu só mudar a data aqui para ver se vai. Se bem que era para o sistema estar gerando, então não é para ser esse o problema. Deixa eu ver aqui. Data de entrega 22. Deixa eu ver o que que eu fiz ali embaixo. É porque ele está imediatamente, tá vendo? Já era para. Vamos ver.
Vamos ver se ele vai agora. Senão eu vou submeter um outro. E talvez o que eu pus é muito grande. Bom, uma pergunta que fizeram, e aí eu acho que o Jorge pode ajudar. Alguns docentes, principalmente das exatas, me perguntaram sobre submissão retrospectiva. Então, eu tenho lá a minha disciplina do ano passado, e eu quero submeter em lote no Turnitin, né? Então, muitos tiveram essa dúvida, né? Aí eu não sei se o Jorge, enquanto eu vejo aqui, Jorge, você consegue compartilhar a tela e mostrar como que exporta em lote, enquanto eu vejo o porquê desse relatório e submeto outro? Uhum. Eu até vou te fazer uma outra pergunta aqui, que a Regina... Deixa eu ver. Foi a Maiara que perguntou... Cadê a perguntinha? Foi perguntado se a gente consegue usar o Turnitin em questões discursivas de questionário e Sim. só de tarefas. E eu não encontrei a opção lá no questionário, quando eu criei um questionário, Mariana. Você já Não, fez deixa essa eu ver. configuração? Porque Vamos ver no aqui. questionário do Moodle, né? Eu acho que não tem, Jorge. Eu Ele também... não permite? Não. Eu Porque, a acho que princípio... Desculpa, pode falar, Jorge. eu não vi as outras atividades do Moodle, mas no questionário eu não encontrei essa opção. Então, só para a gente Eu confirmar. nunca fiz, mas eu nunca fiz sem ser tarefa, mas pelo que eu li do plugin, era para ele habilitar para qualquer tipo de submissão do Moodle. Uhum. Mas a gente pode ver isso com o fornecedor, se Tá. precisa estender alguma aplicação. Mas, a Uhum. Eu acho que princípio, todos eram. Eu acho que é a tarefas, fórum, e lá no questionário. Aí, se a pessoa também quiser fazer uma pergunta dissertativa, pode fazer por meio da De outra tarefa, tarefa, né? tarefa Uhum. para usar alternatinha. Ah, Eu foi acho, aqui. eu acho. Eu acho que é uma alternativa legal, assim, uma boa ideia, né? De utilizar ali para uma questão discursiva, né? Isso. Uhum. Eu vi que perguntaram sobre o Turnitin Web, né? Aí também. Oi, Tem mais alguma pergunta? deu uma cortada aqui. A gente tem mais algumas perguntinhas. Pode ir fazendo. Já Tá. gerou relatório? Ufa. Tem uma, viu, Mariana? É o PED perguntando se ele, como PED, se ele também não tem acesso ao Alternating Web. Então, o TED, existe uma funcionalidade no Turnitin Web que o professor ele cria uma aula e ele te coloca como aula magna. E dentro dessa aula, ele vai deixar eu criar aqui para você. Deixa eu só mostrar para quem não tem conhecimento. Essa interface aqui é a interface web diferente da que está no Moodle hoje, tá? Então, eu tenho aqui, na web, eu crio uma aula, que é a mesma do Moodle, mas as nomenclaturas às vezes me confundem um pouco. Então, eu tenho aqui, ó, adicionar a aula, e na opção da MAG, para vincular algum docente, algum PED, né, para ajudar o docente, ele vai criar aqui, ó, tipo de aula magna. E quando eu faço isso, deixa eu colocar aqui, peraí. Então, tem aqui, ó, tipo de aula, eu ponho magna, aula, aí a gente vai colocar o nome da aula, né? Qual é a disciplina, uma área da disciplina, pode ser múltipla seleção e tipo de aluno. Então, você vai colocar graduação, tecnológico, então ele tem aqui. E tem as datas, né, aqui da aula. E eu envio. Quando eu envio e faço a opção de Magna, ok, ele vai criar uma sessão aqui, ó. E enquanto sessão, o docente vai colocar o nome do PED, né? Então, ele vai colocar aqui, ó, qual é o nome, e para você ter acesso, vai ser o mesmo perfil de docente, só que para determinada disciplina, para determinada aula. Ok? O
O que a gente pode fazer é que, para essas pessoas que estão hoje aqui na disciplina, a gente pode dar um treinamento específico para o Turnitin Web. Se vocês quiserem, tiverem interesse, vai ser praticamente a mesma parte do relatório, só que tem uns campinhos que a gente precisa explicar para criar a aula, que é um pouco diferente daqui da criação do Moodle. Tá, e aí tem duas perguntas relacionadas aí, eu acho que também com essa interface web, que é como fazer o cadastro na ferramenta, né? Que você já tá explicando um pouquinho, e minha unidade não tem biblioteca, então entre em contato com a BAE. Tá, a FEAGRE, era da FEAGRE, não era? Essa daqui, vamos ver aqui, cadê a perguntinha que eu não... Deixa eu só localizar aqui no chat. Pergunta da Raquel. É da FEAGRE, sim. A FEAGRE, Raquel, a biblioteca é a BAE. Então, a BAE, ela tem de FEM, FEC, FEAGRE, deixa eu pegar aqui, que agora eu também não lembro de todas as unidades. Só um minutinho, ó. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, no site do SBU, em bibliotecas do sistema, a gente tem todas, e por área do conhecimento, tá? Então, em todas, quando eu clico aqui, a gente vai ter todas as bibliotecas. Então, a BAE, ela atende a FEAGRE, a FEC, a FEEC, a FEM e a FEC, com que? E a bibliotecária responsável é a Elisângela, tá? Então, você vai pedir, aí quando você clicar aqui, ó, a gente vai clicar na biblioteca, ela vai abrir o contato da bibliotecária responsável, e vocês podem pedir para criar uma conta. Então, a gente tem aqui, ó, o e-mail da Bibai, ou você pode pedir direto para a Elisângela. Aqui, ó, Eli Souza, tá? E ABC também, eu, enquanto administrador, eu consigo criar para você também. E aí, atentando aqui que a BAE tem o WhatsApp, e o atendimento é bem rápido por lá. Temos também, a ABC também tem, para quem perguntou, porque eu não lembro, deixa eu pegar aqui o WhatsApp da ABC. Eu que atendo, tá? Então, vai chegar para mim mesma a mensagem. Deixa eu pegar o WhatsApp aqui nosso. E aí eu já vou colocar aí no chat. Aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida da biblioteca, vocês podem me mandar aqui que eu respondo para vocês. Aí, eu vi aqui que o Christopher perguntou, o que acontece se o aluno não aceitar o termo? O relatório não vai ser gerado. É uma cláusula contratual e a nossa orientação é que vocês expliquem o porquê que eles precisam aceitar esse termo, para todo esse processo de escrita a gente conseguir ajudar esse aluno, né, no seu meio acadêmico, né, numa boa escrita científica, em boas práticas de pesquisa, o porquê dele estar utilizando a ferramenta, mas se ele não aceitar o termo, não vai gerar. Certo. E, Mariana, o Turnitin, ele, no caso da biblioteca, nessa interface web, ele precisa que o usuário acesse utilizando o VPN, obrigatoriamente? Ou não precisa, né? Ele não precisa do VPN, ele pode ser acessado em qualquer uma rede externa. O que a gente pede é que, ao solicitar um cadastro, informe um e-mail institucional. Então, até mesmo para a gente conseguir fazer gerenciamento de contas, né? Então, a gente pede isso. Agora, se o docente mandar autorizar que a gente crie também contas para PED, até para ter autonomia, para alguns alunos, a gente cria, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu esqueci de falar, e depois eu vou mostrar agora o relatório que gerou lá na ferramenta. O Turnitin, ele só vai fazer avaliação de texto em partes textuais. É uma tabela, ela está em formato de imagem, o Turnitin não faz comparação em imagem, somente em campos textuais. Tudo bem? Tá, então isso responde uma pergunta aqui que a gente tinha aqui, que se a ferramenta avalia arquivos escaneados, né, com texto manuscrito. Se o scanner estiver protegido e em formato de imagem, não. E aí acontece muitas vezes
do Turnitin não conseguir identificar algumas partes por conta disso. Então, ele precisa é só ser campo textual mesmo. Certo. Deixa eu voltar lá agora. Se for tendo mais perguntas, vocês podem fazer que a gente vai respondendo. O que eu não souber hoje, eu anoto o contato e respondo para vocês depois. Bom, então, ó, eu cadastrei os meninos aqui nessa disciplina, e aqui a Mariana, ela já submeteu. Aqui, ó, o sistema vai mostrar para vocês um percentualzinho de similaridade. Nesse caso, deu 28%. Então, a gente vai clicar nesse documento, e aqui, ó, vou chamar a atenção de vocês. Você está vendo esse códigozinho aqui? Lembra que eu falei que se a gente optar pela opção de depósito na ferramenta, ele vai arquivar no banco de dados do Turnitin? Vamos supor que eu arquivei uma tese, criei uma aula aqui no Moodle ou na interface web, aí eu também mostro para vocês depois. Eu criei uma aula e esqueci que não era para arquivar. O sistema ele vai gerar esse códigozinho aqui, ó. Esse código é o código que o suporte do Turnitin consegue deletar do banco de dados esse documento, tá? Então, quando vocês ocorrerem esse problema, vocês vão pegar meu e-mail que eu coloquei aí no chat, porque, quanto administradora da ferramenta, somente o administrador consegue pedir essa exclusão permanente. Então, vocês vão me passar esse códigozinho aqui, isso para o Turnitin aqui integrado ao Moodle. Então, você vai pegar esse código e me mandar, ok? Aí a gente consegue pedir para o fornecedor excluir do banco de dados submissões que não deveriam ter ocorrido no banco de dados dele. Então, a gente vai clicar aqui, ó, 28% de semelhança. Clicando nele, o sistema vai abrir o relatório de similaridade, que ele identificou como trechos similares no documento. Deixa eu fechar aqui. Ó, ele gerou o relatório, tá vendo aqui, ó? E aí eu vou chamar, nesse caso a gente usou um TCC, né? Se for um caso de TCC, o que a gente sugere? Páginas pré-textuais e pós-textuais. Então, eu tenho aqui, ó, pré-textual, né? Eu tenho a capa do... Você viu que ele identificou até similaridade com um trecho? Por quê? Porque já tem... isso aqui é normal, é um campo textual que muitos trabalhos de conclusão de curso vão ter. Então, eu tenho aqui a contracapa, a capa, eu tenho o resumo, tudo isso aqui a gente consegue, a nossa sugestão é que vocês peçam na hora da submissão eliminar, né? Lista de figuras, tudo que for pré-textual e pós-textual, eliminem porque diminui o percentual de similaridade desse trabalho. Bom, então eu tenho aqui, ó, eu vou mostrando aqui para vocês, porque aí vocês vão interpretar aqueles tipos de plágio que eu falei para vocês no começo, ó. Tá vendo aqui, ó? Com a chegada da pandemia, do novo coronavírus no Brasil. Ele está indicando, e aqui vocês vão ver as fontes que o trabalho que foi indicado quando eu clico, que esse trecho foi reescrito mudando algumas palavras. Então, tá vendo? Ó, ele mudou a chegada. Só que se eu for no 10, eu vou identificar qual que é a fonte que... Ó, esse númerozinho aqui, ó, é relativo a cada númerozinho aqui dessa fonte, ok? Então, o sistema, ele vai indicar para você, ó, mas é 1% de cada fonte. Claro que vai ter coisas... Lembra que a gente falou de poder excluir o percentual de baixa similaridade? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiria excluir, eu quero abaixo de 1, ó, praticamente esse trabalho não teria quase nenhuma similaridade se a gente excluísse o percentual de 1, tá? Então, tem aqui, ó, 80, o protocolo de segurança estabelecido pela organização. Então, eu vou lá no 80, está mostrando aqui, qual que é a fonte? Então, eu consigo ver a fonte aqui, clicando direto no trecho, ou qual
qual é esse trecho aqui e te direcionar para a fonte. Isso aqui é uma fonte pequena, né? Então, se você quisesse ir para a fonte original, você pode clicar aqui com o botão esquerdo e pedir para abrir uma nova aba, para não sair desse relatório. E vocês vão notar que quando eu clico na fonte aqui que ele deu, como bastante similaridade, ele vai abrir aqui uma caixinha. E eu posso colocar algumas notas para esses termos, para esses trechos que a gente identificar como bastante similar, ou eu identifiquei que o aluno não fez uma citação correta, ele não fez espaçamento adequado na citação. Tá vendo? Ó, nesse caso aqui, ó, o aluno fez, tá? Entre aspas. Até subiu a imagem, ele não comparou. Deixa eu pegar algum outro trecho aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, praticamente está tudo lá em cima. Aqui. Bom, então a gente consegue colocar comentários para o aluno na fonte. Deixa eu achar de novo o bendito da fonte aqui. Aqui, ó. Então, eu consigo vir aqui, ó, e acessar o conteúdo, e quando eu clico no trecho que a ferramenta identificou como similar, eu posso colocar um comentário. Então, a gente coloca um comentáriozinho aqui. Ai, cadê? Aqui, ó. Melhorar texto, né? Ou cadê a fonte? Cadê fonte? Ou citação? Cadê citação? A gente consegue colocar aqui e inserir nesse comentário, a gente consegue até arrastar, sabe? A gente vai conseguir fazer algumas interferências no texto para ajudar esse processo da escrita. Nesse caso aqui, ainda está bonitinho, né? Foi feita uma comparação, foi escrito. O sistema consegue identificar quais são quantas pessoas escreveram nesse documento, então a gente consegue ver as fontes, quantos como posso dizer, quantos tipos de edições foi feita nesse documento. Então, da mesma forma que eu consegui aqui, eu consigo vir aqui, ó. Tem esse, a gente consegue incluir algum comentário, então eu posso criar aqui, ó. Quero criar uma nova. Então, eu vou vir aqui, ó, gerenciar, e eu vou criar um novo comentário. Aqui, ó. Vou adicionar. Esses comentários que a gente faz, então, deixa eu ver, ver citação, salvar. Quando eu faço isso, fecha, ele já vem. Então, se fosse aqui, eu poderia só vir aqui e arrastar esses comentários. Então, você pode escrever alguns comentários, algumas palavras-chave, para que você não precise toda vez escrever um comentário na avaliação dos documentos durante o passar do tempo. E eu posso gravar também, então, até 3 minutos, então, eu vou falar da introdução do trabalho do aluno. Então, eu venho aqui, ó, clico em gravar, vou falando, o sistema vai salvando, então, olha, melhorar a fonte, o arquivo, a parte da introdução tá ruim, melhora as referências, a referência que você está utilizando não tem um autor, a fonte não é muito confiável, então você pode ir gravando e ele vai ficar aqui. Agora, o que acontece? O aluno vai ter acesso a essas gravações se você tiver marcação lá do aluno poder ver. Na hora de importar, você só vai importar o relatório, né? Então, eu quero baixar esse relatório aqui, ele vai baixar apenas os comentários, ele vai baixar o textual e o áudio não, tá? Então, ele só vai ter acesso ao áudio se o aluno tiver o acesso para acessar o documento e a avaliação que você fez. A gente pode adicionar algum comentário aqui também, ó, de alguma ferramenta. E aqui, ó, sinalizador de similaridade. Aqui, ó.
Esse sinalizador, quando ficar atento, nesse caso não tem, mas o que acontece? O aluno, às vezes, o formatos de trabalho, principalmente na arquitetura, às vezes tem a forma da escrita, não digo aqui na Unicamp, mas alguns trabalhos de arquitetura, por ter a identidade visual diferente, a gente consegue, eu mudei o texto, eu fiz algumas interferências artísticas no texto, então o sistema pode identificar que isso é uma forma de ocultar e esconder algumas similaridades, então ele vai mostrar aqui para você nesse símbolozinho aqui. E aqui, aí ele vai mostrar, vai pontuar, vai te indicar no texto, olha, essa parte do texto está oculta, ou ele usou um espaçamento um pouco maior, então a gente não está conseguindo identificar. Isso aqui é uma forma de... Aí ele vai falar, olha, está burlando alguma parte do texto. Então, ó, vocês vão ver, quando vocês selecionarem aqui, ó, vocês também conseguem colocar aquelas notas que a gente tinha, ou, eu quero que você elimine esse trecho aqui, tá? Pode apagar. Então, quando eu seleciono aqui, ó, então peguei, arrastei, eu quero que essa parte seja eliminada, então você consegue interferir no texto aqui também. Então, gente, aqui, vou lá no percentual. Eu tenho percentual de similaridade, mas eu posso aplicar alguns filtros. Olha, eu não quero que considere 1%. Então, eu venho aqui, ó, nesse sinalzinho, eu tenho a opção de excluir fontes. Então, quando eu clico aqui, eu quero excluir fontes. Ó, tem um DocPlay aqui, que é uma fonte que ajuda, que são trabalhos na internet, né? Que você consegue acessar trabalhos depositados. Então, essa aqui já é uma fonte um pouco discutível, preocupante. Deixa eu ver o que está, né? Que está acessando aqui nesse problema aqui dessa fonte. Aí eu venho aqui, então vou clicar. Ó, você está vendo? Isso aqui é uma ferramenta, infelizmente, né? Que muitos fazem trabalho e depositam, e a gente consegue ter acesso a alguns trabalhos. Então, ó, ele mostrou que aquele trabalho estava no DocPlay aqui, ó. Ó, já eram aqui, ó. Claro que tem alguns que são artigos, igual nesse caso, é um artigo científico, ó, é um artigo. Tá aqui, mas às vezes tá aqui, mas ele não é de acesso aberto. Alguém pagou pelo arquivo e submeteu aqui, tem isso também, tá? Bom, então eu tenho aqui as fontes, eu posso excluir. Olha, essa daqui eu não quero que faça. Essa aqui eu vi que não tem problema, ela tá ok, então tá tudo bem. Eu posso vir aqui e excluir. Todas as fontes que eu excluir, ele vai excluir, ele não mexe aqui, por enquanto, mas se eu vir aqui, ó, eu vou selecionar essa, quero excluir, ele vai excluindo. Então, tudo que eu quiser aplicar como exclusão, a gente consegue fazer aqui. Se eu quiser aplicar um novo filtro, eu consigo gerar um novo relatório. Ó, você viu que ele já diminuiu para 27? Olha, quero que agora... Lembra que no início da criação lá no Moodle, eu pedi para considerar o que estava com aspa e bibliografia? Eu vi que a bibliografia está tudo ok. Então, eu posso vir aqui e aplicar um filtro depois. Exclui tudo que está em aspas e exclui bibliografia. Lembra que eu também falei, eu quero excluir tudo que for abaixo de 1%. Eu posso vir aqui, ou por palavras, ou não excluir por tamanho. Esse daqui eu não aconselho, né? Claro que vocês, enquanto docente, vão ter autonomia, né? Enquanto colaborador de docente, né? Pesquisador, funcionários, enfim, você vai poder ter autonomia para isso. Mas eu não aconselho a excluir isso aqui, não. Mas vocês podem utilizar, a ferramenta está aí, vocês utilizam, né, o que for melhor para vocês. Então, eu aplico aqui, o sistema já diminuiu para 22, ó. Eu poderia pedir para aplicar, só que essas fontes, enquanto aqui eu vou clicar no filtro de novo, eu pedi para excluir. Só que eu posso voltar tudo, né? Tirar e ele voltar para os 27%. Uma vez que eu clico aqui, ó, gerar novo relatório, o sistema vai gerar baseado nesses 22% e não no 28% inicial, tá? Então,
tem essa diferença. E aqui, fontes excluídas, eu venho, tá aqui, eu excluí tudo isso de fonte, então eu vou excluir, restaurar tudo, eu quero vir aqui e restaurar tudo. Aí o sistema vai restaurar e vai voltar a similaridade do trabalho, ok? Tem alguma dúvida em relação a esses filtros aqui? E para baixar o relatório, né? A gente vem aqui, ó, baixar, eu tenho a exibição atual, que é essa, já com relatório, eu tenho a exibição digital e o arquivo enviado original. A gente consegue baixar aqui, e lá no final do documento, aqui, deixa eu ver. Deixa eu baixar aqui, ó, exibição atual. Quando a gente baixa o documento, e aí eu vou falar da FOP, um exemplo bacana, a FOP, todo o trabalho que é submetido, todo aluno que vai concluir curso, né, seja mestrado, doutorado, graduação, eles pegam essa última folha aqui do processo de submissão do Turnitin para vincular na vida funcional, na vida acadêmica do aluno. Então, é uma iniciativa bacana da... Não sei. Lá, tá vendo? Ó, o áudio que eu tinha gravado não vai, tudo bem, né? Paciência. E aí a gente consegue baixar isso e se o aluno optar, você optar pelo aluno não ver, você pode mandar esse relatório depois para ele. Então, ele está baixando aqui. E aí, todos os alunos que forem submetendo, vai estar aqui, ó. Então, tem o envio, tenho aqui os outros alunos que não. A Mariana, deixa eu voltar lá no perfil da Mariana. Capacitação também. Ó, você tá vendo por quê? Eu tô conseguindo ver a Mariana enquanto aluna, tá? Ela tá conseguindo ver isso aqui porque você, enquanto docente, liberou que ela observasse o relatório de semelhança e pudesse corrigir antes da data final, ok? Então, essa opção que só vai aparecer para o usuário, para o aluno, desculpa, eu falo usuário porque na biblioteca a gente fala usuário, para o aluno, ele só vai conseguir se você der essa opção para ele. Então, eu poderia reenviar, corrigir aqueles trechos. E agora, eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha, deixa eu pegar aqui. Lá no... Deixa eu... Onde que eu fui? Coloquei... Peraí, deixa eu fechar. Aqui. Lá, depois lá no manualzinho que a gente providenciou para vocês, a gente fala das cores, tá? Então, a gente tem lá azul, quando a corzinha aqui, ó, essa corzinha aqui, tá? Então, vai ter as corzinhas das submissões. Então, ó, tá azul é porque nenhuma palavra foi correspondente. Então, aquele texto foi totalmente original, o que é muito difícil. Porque a gente, ao longo da nossa vida acadêmica, a gente usa de alguns pesquisadores, alguns autores, que a gente toma como base. Então, é difícil ficar 100% azul, tá? Então, eu tenho o verdinho, que é o índice de semelhança de 1 a 24%. Eu tenho amarelo, que indica de 25 a 49, que foi o nosso caso aí nesse trabalho. Tenho laranja, de 50 a 74%, e tenho vermelho, de 75 a 100%. Nessas cores aqui, ó, você já tem que tomar cuidado e ver por que que tá, né? Por que que tá tão semelhante os trechos. A gente tem que, ó, azul e verde, beleza. Até tudo bem que você precisa dar uma conferida, né? Agora, ficou amarelo, laranja e vermelho, já tem que tomar certo cuidado, ok? Então, a gente depois tem aqueles tipos de análises, né? Que deixa eu só... Como que eu oculto isso aqui? Deixa eu fazer aqui. Aqui. Então, como no início eu tinha falado, na hora que a gente for interpretar o relatório, o sistema vai conseguir identificar tudo isso aqui quando ele for gerado.
Se for muito plágio, vai ser o trecho totalmente igual, né? E a gente consegue destacar por várias cores. E aí o sistema ele é bem inteligente para fazer essa identificação. Então, claro que essa parte, esse documento aqui não é meu, tá, gente? É do Turnitin, falando em trabalho original, a gente tem que citar, né? Então, o Turnitin, ele tem bastante iniciativas, né, nessa questão de boas práticas de pesquisa, de escrita, como melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, e até enquanto docente mesmo, porque enquanto docente você está escrevendo um artigo, você pode submeter no Turnitin para identificar, porque às vezes a gente às vezes reaproveita algum trecho, né? Então, a gente consegue identificar esses reaproveitamentos enquanto docente publicador, né? Porque a gente precisa tem essa questão de publicar, né? Na academia. Então, a ferramenta ela veio para contribuir na escrita, lembrando que não é caráter punitivo para ninguém, né? Mas a gente tem que apoiar. E até saiu uma pesquisa há alguns anos, eu não lembro, não estou lembrada aqui qual foi o ano, mas fizeram uma pesquisa com alunos da Unicamp mesmo, para saber quem que sabia o que era plágio, como citar, poucos tinham esse conhecimento. Então, às vezes, a similaridade não é por má fé ou má conduta mesmo, é por falta de conhecimento. Então, em termos de ferramenta, ela veio para colaborar nesse processo, para otimizar o tempo do docente, porque antes precisava ficar lendo, né? Embora tenha algumas ferramentas gratuitas na internet, mas ela veio para isso, para colaborar. Aí eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Temos mais algumas aqui. Perguntaram sobre o Turnitin no Classroom, mas o Google Classroom ele tem, eu acho que alguma outra, tem uma ferramenta diferente de plágio, mas aí o Clóvis respondeu também pedindo para quem tiver interesse em ferramentas anti-plágio no Classroom, mandar uma mensagem para o ggtsup@unicamp.br. Eu não sei se você conhece alguma coisa, Mariana, de ferramenta anti-plágio utilizada no Classroom? Não conheço, mas eu posso pesquisar para vocês, também ajudar nessa pesquisa. Legal, legal. O Turnitin, ele não tem essa aplicação, tá? Mas a gente pode ver, às vezes, até o próprio, né? Até a própria empresa fornece, né? Algum aplicativo para isso. Uhum. A gente pode dar uma pesquisada. Legal. Tem mais algum? Deixa eu ver aqui. Eu não consegui enxergar muito bem. Tem, vai Nessa falando parte... aí, Jorge, que eu me pergunto. Tá. Quem tiver interesse nessa parte aí de antiplágio no Classroom, pode enviar um e-mail para o ggtsup@unicamp.br. Vamos para outras perguntinhas aqui sobre o depósito padrão. A gente tem duas perguntas, né? Uma, qual a vantagem de usar o depósito padrão? E a outra é como excluir do depósito padrão. Então, o depósito padrão, a vantagem eu tenho uma turma eu dou aula num laboratório, né, numa sala, eu tenho 40 alunos. Uma vez que eu deposito e faço esse depósito, o sistema automaticamente compara o banco de dados para essas submissões para a turma, nesse banco, então ele faz essa autocomparação, e também, quando eu faço o depósito padrão, o sistema ele vai comparar com submissões anteriores. Então, ele faz toda essa comparação da web, né, o que está na web. Quando eu faço a opção por não comparar no depósito padrão, submissões antigas não são comparadas, ele vai comparar apenas o que tiver na web e o que tiver no banco de dados dos fornecedores. Legal. E aí, eu acho que eu errei a resposta, peraí. Desculpa, que tem duas funcionalidades, aí eu confundi com a questão do Turnitin Web. A vantagem do depósito padrão é você comparar os trabalhos da mesma turma, arquivar na ferramenta para turmas futuras, nas submissões que forem ocorrer de outras turmas,
o sistema fazer essa comparação. Então, esse é o benefício do depósito padrão. O que eu confundi foi, quando eu faço uma comparação, a gente consegue optar pela comparação no futuro do banco de dados, da internet e do banco de dados. Perdão pelo erro. A Regina Não, tem... era outra? Opa, tem duas perguntas aqui da Regina, eu juntei aqui. Aí a Regina pode me corrigir aqui se eu falar alguma coisa errada, até mesmo complementar. Como membro de comissão editorial de algumas revistas, gostaria de saber como ativar o Turnitin para verificar as partes de plágio no artigo antes de dar o parecer. Idem para dissertações e teses dos meus estudantes. Regina, aí são dois momentos. A revista do parecer, ela é vinculada ao portal de periódicos da Unicamp ou seria para revistas externas? Se for para revista vinculadas ao portal de periódicos da Unicamp, o Gildenir, ele é responsável por criar uma conta para a editora, tá? Para a sua revista. Então, ele vai criar uma conta e você vai conseguir submeter no Turnitin enquanto editora de trabalhos, né? Para fazer revisão, para fazer esses comentários. Se você estiver utilizando para um parecer para uma revista né, parecer para outra instituição ou para uma revista externa, até mesmo internacional, você pode utilizar o Turnitin, mas não deposita no banco de dados, ok? Por que não deposita? Uma vez que você vai submeter esse documento no Turnitin, se você depositar e você conferiu e falou, olha, esse trabalho não tem muito a ver com a revista, eu não vou aceitar. E você arquivou na ferramenta, o que vai acontecer? Você vai negar, o parecer vai ser negado para esse autor, e ela vai tentar ir em outra revista publicar. Uma vez que várias revistas também utilizam a ferramenta, quando essa outra revista for submeter também no Turnitin, ele vai acusar como similaridade com trabalhos na Unicamp, que você usou a conta da Unicamp para fazer essa submissão. Então, o que a gente sugere? Trabalhos em construção, artigos, dissertações, teses, TCCs, nunca vocês arquivem no Turnitin, tá? Por quê? Quando esse trabalho for publicado no repositório institucional ou em algum banco de dados, se a revista for de acesso aberto ou for compor o banco de dados de alguma revista científica, automaticamente o sistema já vai fazer esse armazenamento na internet. Agora, por que das teses e dissertações? Ocorre muitas vezes das teses e dissertações serem tão boas, e a gente tem muitos pesquisadores bons, que geram patente, que vai gerar um livro posteriormente, após a publicação. E aí, se a gente deposita, alguns editores, e eu acho até errado, né? Também vão identificar no banco de dados da instituição. E aí eles podem também negar essa publicação por já estar arquivada. Então, o que a gente faz? Eu arquivei por engano, o que a gente vai ter que fazer? Se for no Turnitin Moodle, integrado ao Moodle, que você arquivou, você vem aqui, ó. E aí eu já acho que eu já respondo uma outra pergunta que você tinha falado, Jorge. Então, eu tenho aqui, ó. Quando um aluno submete, eu tenho aqui um código de submissão. Você vai encaminhar no meu e-mail. Aí eu já coloco aí para você também. Esse código vai pedir a exclusão permanente dele no banco de dados do Turnitin, se você depositou. Se for na versão web do Turnitin, se você tiver acesso e for a submissão pela conta web, aí eu vou mostrar onde você vai localizar isso, tá? Você vem aqui, ó, identificação da aula, tem esse código. Quando você for submeter, você vai clicar aqui, ó. Opa, aqui não tem nada. Aqui, ó. Quando você submeteu, você vem, clica na aula, né? E eu vou visualizar. Aqui, ó.
um código de identificação do documento. Você vai me mandar esse código, demora cerca de 2 a 3 dias, até 4. Durante a pandemia, agora está um pouco mais moroso esse processo de exclusão, mas a gente consegue excluir para você esse documento arquivado no banco de dados da ferramenta. Deixa eu ver, tem mais alguma? Tem sim. Nós temos, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Existe uma porcentagem aceitável de similaridade? Boa pergunta. Depende da área de atuação. A gente sabe que a área de biomédicas utilizam muito trabalhos assim, similares, né? Então, um percentual pode ser aceitável ou não, né? Agora, eu não tenho como te falar, Regina, qual é o percentual, a porcentagem aceitável. Por quê? Porque precisa ser algo institucional, né? Cada área do conhecimento e cada unidade que você pertence, que o pesquisador pertence, o docente, precisaria formar uma comissão. Hoje, na Unicamp, eu não sei se vocês conhecem, existe uma comissão de ética. Deixa eu achar aqui. Comissão... Ai, como que é? Socorro, CIP. CIP Unicamp? Deixa eu ver se é CIP. Na Unicamp, agora, existe uma comissão de integridade em pesquisa. Não sei se todo mundo, né, já sabe. O ideal seria o quê? Que partisse da própria instituição, né, formado por pesquisadores aí vinculados às unidades, identificar qual é o percentual aceitável na unidade que você pertence. Agora, vai depender muito da área, né, que você está. Então, humanas, a gente sabe que utiliza muito a bibliografia, então a porcentagem de similaridade vai ser um pouco mais alta, por conta dessas citações, dessas bibliografias que utilizam, os resultados de pesquisa também, dependendo, às vezes, do reaproveitamento, aí eu lembro do reaproveitamento de textos, vai depender de inúmeros fatores, mas principalmente a área que você está vinculada. Hoje, na Unicamp, não tem descrito um percentual aceitável de similaridade por área, vai depender muito do que cada unidade vai definir. Humanas vai ser uma, biológica vai ser uma. Então, o que eu sugiro, né, e até depois conversei uma vez com a comissão, com o professor Jax, que é o líder aqui da Comissão de Integridade, é que tem algo institucional, né? Formação de grupos, do que é aceitável ou não. E também, lembrando, como a gente publica em muitos livros, muita publicação externa, né, internacional, a gente também vai ficar na dependência do que outros interpretam como aceitável. Então, infelizmente, hoje eu não sei falar, olha, vai depender da comissão, vai depender da editorial, se é de humanas, se é de exatas, se é biológico, vai depender de inúmeros fatores. A Regina é de humanas. Então, Regina, a área de humanas, a gente sabe que cita muito, né, material bibliográfico, o percentual vai ser um pouquinho mais. Que bom! A comissão de ética da Unicamp não é que vai depender da comissão. O que eu quero dizer é que o ideal seria formar grupos na Unicamp por áreas do conhecimento, até mesmo para colaborar com a comissão, né? Para identificar na Unicamp o que a gente interpreta, o que a gente aceita, até quanto o percentual de similaridade a gente pode aceitar. Então, hoje não tem esse percentual, se faz avaliações, né? A gente tem os estudos que a gente identifica, né? Quando a gente analisa 2 trabalhos, olha, esse trabalho está muito similar com uma publicação da Unicamp, esse trabalho, um trabalho de outra instituição, plagiou o trabalho da Unicamp, o que a gente faz? Aí
a comissão de integridade é envolvida. Agora, o percentual hoje eu não tenho como precisar, ok, Regina? Mas o que eu acho né, é que precisa ser algo institucional. A gente precisa criar grupos de estudo para definir isso. Bom, legal. Aqui, a Juliana e a Melissa fizeram 2 perguntas, que eu acho que no momento que você estava apresentando a interface do Turnitin, do percentual de similaridade dos textos, né? A Juliana perguntou, ao aplicar esses filtros, após uma revisão do texto, esses filtros continuam aplicados? Se você fizer a revisão, Juliana, e aqui no relatório, deixa eu ver se eu estou com ele aberto. Não, vou ter que clicar aqui. Quando eu aplico os filtros aqui necessários, eu posso pedir para ele gerar um novo relatório e ele vai levar em consideração essa nova configuração que eu pedi e essas exclusões, ok? Se eu só aplicar e não gerar um novo relatório, o sistema vai manter oculto, né? Então, se eu vier aqui ó, em fontes ocultas, ele vai mostrar para mim e os filtros que eu apliquei. Para que o sistema gere um novo relatório, já com o filtro aplicado, eu preciso fazer os filtros, excluir fontes e pedir para gerar um novo relatório. Ele demora um pouquinho e subscreve o relatório anterior. Tem mais alguma, Jorge? Tem. A Melissa gostaria de saber como é possível colocar unidades de variáveis em geral como filtro no Turnitin para que não entre na contagem do percentual de similaridade. Não entendi a pergunta. Eu também não sei se a Melissa... Desculpa, mas se você puder me mandar um e-mail... Eu posso perguntar, por exemplo, quem é da área tecnológica, trabalha com muitas unidades, e pelo que eu tenho visto, quando a gente passa os nossos trabalhos, eles colocam unidades, quando são unidades um pouco maiores, eles colocam como similaridade em qualquer outro artigo que eles encontrem na internet ou na literatura em geral. Tem alguma forma de a gente colocar todas as unidades como filtro? Você está querendo dizer, excluir, tipo assim, eu crio parâmetros no Turnitin para ele não considerar? Exatamente. Por exemplo, a unidade miligrama por grama, Kelvin, sei lá. Ah, tá. Não considerar isso como similaridade. Porque não é só uma palavra, tem uma gama de... São várias, né? Então, não é ali uma palavra. Então, tem como a gente colocar medida de unidade, não entrar como similaridade com qualquer outra publicação? Não sei te dizer. Você pode me passar o seu e-mail que eu posso perguntar para o suporte. O que eu sei é que aqui, ó, quando a gente exclui palavras, a gente consegue excluir palavras. Então, a gente pode, são palavras que vão se repetir, a gente coloca 3. A gente vai colocando nessa exclusão por palavras, as palavras que se repetem no texto e o total delas, tá? Por aqui a gente consegue fazer alguns filtros. Agora, fazer isso em lote ou essa exclusão, eu não sei te dizer, mas eu posso pesquisar para te dar uma informação com mais propriedade. Eu coloquei meu e-mail aqui por último no chat. Tá. Jorge, você pode depois me passar? Sou professora da Engenharia Química. Passo, sim. Eu já vou mandar no chat lá para você. Aí tem uma pergunta do... O Rodney ou o Rodney, eu não sei, você me corrige aí, tá? No exemplo dado, a similaridade foi de 28%. Entretanto, se aplicarmos o filtro, ele pode ser considerado ok. Certo? Certo. É isso Quanto mesmo. mais filtro a gente for aplicando, né? A gente vai aplicando filtro, a gente lê o trecho, olha, não é similar, a gente vai aplicando filtro, ele vai diminuindo até o ponto de você falar, não, agora tá bacana, e esse relatório é o final, e eu vou passar para o aluno essa avaliação de similaridade.
Legal. Eu não tenho mais perguntas aqui. Eu vi que tem um comentário do professor falando do 0% aí, deixa eu achar aqui, que ele fala que quando dá 0% ele já vai desconfiar, e pode desconfiar, porque é muito raro que dê 0%. E o que a gente tem que se atentar é para esse ícone aqui, professor, ó, se esse ícone tiver marcado aqui algumas questões de sinalizador, ele sinaliza alguns caracteres ocultos no texto. O que também pode dar 0% é um PDF protegido. Às vezes, se esse PDF estiver protegido, o sistema não consegue fazer a detecção de similaridade. Então, o que a gente aconselha nesses casos? Ver se o PDF é protegido, ou submeter, que vocês solicitem para o aluno, o campo em Word ou textual mesmo, sem esses caracteres dessa forma, para que você ou copiar, né, se conseguir copiar e colar, ou converter ele para uma forma que não esteja protegido, mas realmente, se tiver muito baixo, 0%, acontece, né, de ter pouco percentual, mas 0 é bem raro. E aí, desconfie se, não é desconfiança, ver se realmente o texto, né, o documento submetido pelo aluno está ok, de forma que o Turnitin consiga fazer essa verificação. Legal. Eu acho que, em termos de perguntas, era isso que é o que a gente tem até o momento. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, e aí tem a questão do Moodle, né, para mostrar como lidar com vários arquivos, né? Eu vi aqui, como pegar plágio em outras traduzidas, em obras traduzidas. Desculpa, Mariana, eu na pressa de vocês irem embora, eu traduzi errado. É o seguinte, quando o aluno ele traduz uma obra cuja fonte primária está no francês, por exemplo, só que ele não coloca o texto da tradução em rodapé ou qualquer coisa assim, uma tradução livre. Há como pegar esse plágio, já que esse texto é uma tradução de um texto em francês, por exemplo? Ele está em português. Dá. É possível se, vamos supor, o aluno submeteu no Moodle, mas no Moodle ele não faz essa detecção. A senhora desculpa a senhora, não sei como prefere ser chamada. Você, sempre você, pode me tratar. Você, Regina, então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? Você vai precisar utilizar o Turnitin Web. No Turnitin Web, a gente tem aqui, deixa eu submeter, vou adicionar um trabalho, vou pegar as configurações aqui. Então, eu criei uma aula no Turnitin Web e venho aqui em editar configurações, porque aqui, ó, vou editar configurações aqui, ó. Quando eu venho aqui, eu tenho essa opção aqui, e vai habilitar, igual no Moodle, tem as configurações que você deseja fazer. Então, eu tenho aqui, ó, essa opção aqui, ó, habilitar correspondência traduzida, você vai colocar sim. Uma vez que eu habilito essa correspondência traduzida, eu vou abrir aqui, o sistema, ele vai pegar, se o trabalho estiver em português, ele vai traduzir para o inglês, ele vai também traduzir para diversas outras... Opa, cliquei no errado, peraí. Perdão, aqui, ó. Aqui. Ele vai pegar e vai traduzir para diversos idiomas. Deixa eu mostrar aqui. Para todos esses aqui, ó, que hoje tem tradução no sistema. Então, ele vai pegar aqui é o francês, alemão, grego, tem vários. Então, ele vai traduzir o conteúdo e ver se ele utilizou desse conteúdo original e traduziu para ele. Mas só na web tem isso, tá? Então, você vai precisar submeter nessa ferramenta aqui, que também vocês têm acesso, né, pela web. No caso, Humanas está vinculado ao IFISH, ao IEL? Eu estou na FE. Na FE?
Na FE, é a Simone que vai criar um perfil para você. Então, a Simone lá na biblioteca, não sei se você já tem um perfil online, A gente né? já está criando para mim, Mariana. Ela já Ah, criou, ótimo, então. já tenho a conta aberta só. Ah, que bom. Então, nesse caso também. E aí, posteriormente, a gente já vai divulgar nos próximos dias, a gente tem, deixa eu pegar aqui, algo que vai ajudar e muito também. Ai, deixa eu pegar aqui. Unicamp. Deixa eu achar aqui. Unicamp Eternity. Aqui. E aí eu não quero estender muito, né? Até para depois a gente vai divulgar, mas existe uma nova ferramenta dessa nova assinatura que a gente teve. Certo. Estou entendendo o E aí eu processo. já mostro também, a gente, para não dar muito, ocupar muito tempo, é uma complementação desses Turnitins, tá? Esse aqui é o Turnitin de originalidade. Ele permite ver a questão de autoria, e ele mostra nesse relatório de autoria todas as pessoas que participaram, ele vai fazer uma checagem bastante esmiuçada, e aqui, quando a gente vê isso aqui, Turnitin em originalidade, a gente consegue comparar em um documento até 5. Então, vamos supor que lá no de tradução, quando foi habilitado, você viu que ele comparou com uma fonte um pouco mais... Ah, olha, eu acho que esse aluno comparou esse documento, ele traduziu e elaborou para ele. Então, você vai conseguir submeter o arquivo original e o arquivo do seu aluno, né? E o arquivo original com até 5 documentos. E ele vai comparar somente entre esses arquivos. E aí você vai conseguir ter uma visualização um pouco mais detalhada e mais qualitativa dessas submissões traduzidas. E até para outras também, né? Ou você quer, eu peguei uma dissertação, um aluno pegou uma dissertação dele, escreveu o artigo para publicar, ou ele está no doutorado agora e reaproveitou trechos da dissertação. Como eu posso ver se ele reaproveitou muito esse trecho? Então, a gente vai conseguir utilizar aquela outra ferramenta. Então, depois a gente vai organizar esses treinamentos dessa nova ferramenta, que é muito interessante também. Aí, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta no momento. A gente está perto aí das 2 horas, né, Mariana? Eu estava pensando sobre aquela questão que você falou do envio, né, de múltiplos arquivos e também fazer o download de múltiplos arquivos. Eu posso fazer um vídeo e disponibilizar lá para você linkar lá o material também do Turnitin. Ah, ótimo. Aí, deixa eu só fazer uma interferência, então. A partir do momento que o Jorge conseguir gravar esse vídeo, para a gente fazer a submissão em lote, retrospectiva, ele vai ensinar como baixar do Moodle. Você não consegue fazer via Moodle, integração Moodle. Você também vai ter que fazer via Turnitin Web. Uma vez que eu venho aqui no Turnitin Web, é bem rápido essa submissão. Eu venho aqui, ó, vou criar um trabalho, uma aula, mas aí depois eu também a gente coloca no manualzinho, complementa. Quando eu venho adicionar aqui, eu vou criar um trabalho. Adicionar trabalho. Na hora que eu vou adicionar um trabalho, aqui, deixa eu clicar. Internet chegou, tá. Às vezes dá uma travada, esses browsers também. Dá, né? É. Deixa eu fechar aqui. Quando eu vejo, já tem tanta aba aberta que, olha. Deixa eu ver se abre. Não abri, né? Web. Deixa eu ver. Aqui. Quando eu vou por aqui um teste, rapidinho, aí a gente já libera vocês. Só para vocês verem como vai fazer.
Quando eu for enviar um trabalho, ó, tenho um trabalho aqui, vou enviar. Ó, eu tenho upload na hora do trabalho, upload de arquivos múltiplos, recorte e cola e upload de arquivo em zip. Eu venho aqui, arquivo em zip, e eu vou pesquisar o arquivo que eu baixar no Moodle. Então, eu venho aqui, vou escolher a pasta e subo em lote. É bem tranquilo, né? Só vai ter o trabalho mesmo de baixar em lote do Moodle, os trabalhos. Lembrando que para essa ação ser bem feita, né, e arquivar no banco de dados Turnitin os trabalhos retrospectivos, você vai precisar lá na configuração do trabalho pedir para arquivar como depósito padrão, aqui na interface web, ok? Mas aí eu posso, deixa eu pôr aqui, mas aí eu posso fazer um tutorialzinho disso para vocês. Esse é meu e-mail, aí, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver a Regina. A Regina. Olha, vamos lá. Bom, aqui a gente tem dois momentos, Regina. Se for uma tese, uma dissertação que vai ser gerada muitos trabalhos na íntegra, tá? O reaproveitamento do artigo foi na íntegra. Alguns editores, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque a gente sabe que é um comércio, né? A questão editorial. A gente tem o nosso repositório institucional e ele é acesso aberto, né? Para garantir um acesso para todas as pessoas, né? Para a população em geral do que é produzido nas universidades. Então, eu falo que são dois momentos, porque quando eu publico uma tese ou dissertação e coloco no repositório institucional, automaticamente essa tese, dissertação vai ficar em acesso aberto para todo mundo. Alguns editores não aceitam, eles querem que sejam únicos as publicações. A gente sabe que para exatas, humanas, biomédicas, para humanas, a gente ainda consegue publicar em várias fontes nacionais, mas a cobrança de exatas, biomédicas, internacional é muito grande, né? Então, por que eu digo? Se eu publico no repositório, pode ser que o editor não aceite a publicação na revista dele. Então, o que a gente sugere é, inicialmente, o embargo dessa tese e dissertação no repositório institucional. É possível embargar por 1 ano e renovável por mais 2, se for gerar várias pesquisas. Também o que a gente sugere é que na plataforma do editor, verifique quais são os critérios para publicação. A gente consegue saber se é acesso aberto, se eles aceitam, né, uma média de acesso aberto da publicação, se vai aceitar ou não. Uma coisa que a gente sabe é obrigatório teses e dissertações comporem o repositório institucional. Então, aí eu vou complementando aqui a sua pergunta, né? De modo ético, então, a gente tem uma boa escrita, a gente tem que saber citar, referenciar, bom, aquilo, né? Escrever citando fonte, tomar cuidado com o reaproveitamento de textos, que ocorre muito isso, autocitação. Então, a gente tem que tomar certos cuidados, porque as teses e dissertações são importantes, a gente sabe, né? Os trabalhos que vêm posterior são muito importantes também. O que a gente tem que tomar cuidado vai publicar bastante, baseado na dissertação e tese? Peça um embargo primeiro, depois publique, né? E depois aí publica, porque a gente sabe que demora um tempo para publicar, e aí depois você pede o desembargo, né? Tira do oculto do repositório institucional, porque os editores, infelizmente, não estão aceitando. Bacana. Eu acho que
que era isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta final. Isso, Regina. Se você tiver o intuito de fazer várias publicações, o seu orientando vai publicar, peça um embargo primeiro e depois, então é 1 ano renovável por mais 2 o embargo. Então, a gente consegue ficar até 3 anos sem colocar essa publicação no ar. Lembrando que essa solicitação do embargo é feita no site da DAC, na hora que a gente... 2 e 3, isso. Quando a gente submete o trabalho lá no site da DAC, no SIGA, a gente tem que optar pelo embargo lá no sistema de submissão, ok? Então, tem que tomar cuidado, lembrando dos prazos, né? Para a gente, então, o SBU vai receber um prazo, quando chegar na data, se vocês não pedirem o embargo novamente, a gente vai receber de forma automática e publicar no repositório institucional. Deixa eu ver. Posso colocar o teu e-mail aqui, Mariana, para o pessoal entrar em contato? Pode sim. Deixa eu ver, eu vi que tem uma aqui de grupos de pesquisa, deixa eu ver. Ah, legal. A Melissa. Põe o celular também. O e-mail pode, eu também atendo pelo WhatsApp da Biblioteca Central, que eu nunca lembro qual é, certo? Eu não lembro nem o meu. Falo que se eu sofrer algum acidente, eu não lembro nem do meu esposo, qual que é. É que a gente Só pedir para agarrar, levar no papelzinho anotado. A gente é sobrecarregado, né, de dados de tudo quanto é lado, a gente acaba esquecendo, confundindo mesmo. Olha, não é brincadeira, não. Mas, assim, gente, eu fico à disposição de vocês. Do GGTE, eu já falei, né, para o GGTE, que eu estou à disposição para tirar dúvidas. Não sei se eu consegui sanar todas as dúvidas, mas o que eu não consegui, vocês podem me perguntar, ou se vocês lembrarem depois do que a dúvida, surgir depois, vocês me mandem. Essa questão de envio em lote, a gente vai criar um guia para vocês de como fazer, porque a Humanas não teve tanto, mas Exatas teve bastante demanda por isso. Fico à disposição. Qualquer dúvida, estou lá na Biblioteca Central, estou no meu e-mail, respondo, pesquiso no que for necessário, tá? Regina, se você sentir alguma dúvida, a gente pode fazer um meet personalizado para eu mostrar a ferramenta web para você, ou para quem for necessário aqui participando. Então, eu fico à disposição, eu tenho feito isso, tenho colaborado mais com o IG, que recebi o convite, agora eu vou fazer um na engenharia, mas eu fico à disposição também para falar com alunos em sala de aula sobre essas boas práticas, sobre os tipos de plágio, tá? Então, fico à disposição de vocês, espero que vocês se cuidem, né, nesse período conturbado, muita saúde, e aí fico à disposição do GGTE para mais alguma dúvida. Bom, pessoal, muito obrigado, viu, Mariana? E obrigado aí por todos e todas vocês aí que participaram, né, desse webinário, desse tutorial, né? E é o que a Mariana falou, tem o contato dela, tem o nosso contato no GGTE também, para que vocês possam enviar as dúvidas, né? E a gente vai complementar esse tutorial com essa questão dos arquivos do envio e do download em lote, né? Bom, acho que por hoje e por hora era isso. E um grande abraço a todos e a todas, hein?